Olhe para os versos 50 ao 52. Deus atuando na vida de José. Primeiro através, agora na vida de José. Versos 50 ao 52, quando nos dizem que Deus deu a José 2 filhos. Mas o nome que José deu a eles revela qual foi a postura de José com todos os sofrimentos e traumas do passado. Aqui, como eu disse antes, está ligado. Tudo o que acontece com José nesse capítulo está ligado ao seu passado. O que revela uma renovação da sua confiança e também de amor ao seu Deus. Ele não abandonou o seu Deus por passar por todos esses sofrimentos. Olha o nome do primeiro filho, Manassés, que significa, e o significado está no próprio texto, verso 51. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Os meus trabalhos é a condição de escravo. E de toda a casa do meu pai, ligado aos traumas que ele passou, das lembranças dos sofrimentos na casa de seu pai por causa do ódio dos seus irmãos contra ele. Olha que coisa importante. Aqui, isso está revelando que José está num processo, ou já iniciou-se, já está se fazendo efeito, a graça de Deus no coração dele, em curar o seu coração de como lidar com o ódio que ele sofreu dos seus irmãos. Aqui começa o processo do perdão. Aqui começa no seu coração o perdão. O perdão começa no nosso coração quando nós passamos a reconhecer. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Reconhecer, compreender que determinadas injustiças estão sob o controle, estão sobre a condução e o governo de Deus para cumprir os seus propósitos soberanos. Ponto. Quando alguém não perdoa aquele que o ofende ou lhe provoca o mal, o dano, ele, na verdade, está dizendo, eu não reconheço a bondade de Deus na minha vida. Por isso que ele vai viver amargurado, consumido pela amargura e pelo mesmo ódio que também se levantaram contra ele. Enquanto ele não reconhecer que Deus, naquele sofrimento, está sendo generoso com ele, jamais ele vai ter condições de perdoar o seu ofensor, o seu opressor e o seu inimigo. Jamais. Aqui é o processo. Aqui nos cabe observar e ver como que José, ele lida com esses traumas. No momento da sua ascensão. Você não vai ver aqui José apagando da memória dele os seus traumas. Não tem como. José não vai se esquecer dos traumas, dos abusos e os sofrimentos que foram provocados contra ele, até porque, diante dessa situação, em algum momento, nós vamos ver na história que ele vai reencontrar sua família. Vai vir tudo à tona de novo. Agora, observe que aqueles que são visitados pela graça de Deus receberão o remédio na sua alma para perdoar os seus abusadores, os seus opressores e os seus perseguidores. Por isso que os nomes dados aos filhos era para dizer, eu não tenho condições de apagar da minha mente o que aconteceu comigo. Mas quando eu fico imaginando que quando ele dizia, Manassés, vem aqui, quando ele falava o nome do filho, vinha à mente o que aconteceu com ele na casa do seu pai e o que aconteceu com ele na prisão. Mas quando diz, o faz esquecer, não é apagar da memória, mas é ver a generosidade de Deus sobrepõe o que ele sofreu. É assim que ele tratava os traumas do coração dele. É assim que Deus tratava o coração dele, quando vinha à mente dele tudo que ele sofreu. Quando ele falava, Efraim, vem aqui, meu filho. O nome Efraim lembrava que Deus foi bom com ele na aflição. Está percebendo o antídoto? Que remédio tomar? Eu imagino que todas as vezes que José chamava os seus filhos,
aquilo Deus, na sua graça, usava para que ele não caísse na tentação de se vitimizar, de se autocomiserar e pecar contra Deus nas suas lembranças terríveis do seu sofrimento. Por fim,